Só um pouquinho, bom, tá gravando já. Então, oficialmente, boa noite ou boa tarde, né? Tem tanto oficialmente boa noite, mas boa tarde cheia de luz ainda a todas as pessoas. Em nome da coordenação desse 7º Seminário de Estágios, eu agradeço a presença de todos, a participação, né, de todas as pessoas, dou as boas-vindas e que a gente tenha uma boa noite, uma noite produtiva e com muitas discussões que a gente possa conversar sobre os estágios. Eu vou pedir, a Liliane está chegando, eu vou pedir para vocês assinarem no chat, que na parte da tarde a gente estava no... Boa noite, Liliane. A gente estava no MConf, aí tem as notas compartilhadas ali, mas se vocês puderem, por favor, assinar o nome ali no chat, só para a gente ter o registro. Então, bom, então o nosso, vocês já sabem, mas eu vou só reforçar aqui. Hoje a gente tem participantes dos cursos de Pedagogia, Geografia, Matemática e Ciências da Natureza. São 10 minutos de apresentação, né, para cada estagiário ou estagiária, e aos 5 minutos eu vou colocar ali no chat, tá? Quando passar 5 minutos, para a gente tentar ser bem preciso ali no tempo, e depois de todas as apresentações, aí então a gente passa para a nossa roda de conversa, para a nossa discussão, tá bem? Então, a gente pode começar, Graciele? Graciele, desculpa, Laura, eu estou falando o primeiro nome. Laura, você vai apresentar, né? Vou cronometrar aqui. Deixa eu ligar meu cronômetro. Toma teu tempo aí, Laura. Tá, então, Laura, boa apresentação. Ô, pessoal, desculpa interromper, só para facilitar a apresentação, o pessoal desligar as câmeras, né, para não ficar muito pesado. Ótimo, Isaac, boa lembrança, obrigada. Então tá. Então, Laura, por favor, você pode já... Laura, seu microfone, eu não sei se está... Isso, tá baixo, Laura. Isso. Opa, mudou a tela agora. Laura, continua baixa, não estou conseguindo te escutar. Vê se o fone está conectado no PC, senão... Porque pode estar usando o microfone do computador mesmo. Segue a mesma coisa. Não, Laura. Ele está longe, Laura, parece que você está bem longe do computador. Vem só um sonzinho assim no fundo. Problemas de pandemia, né, gente? Quem não enfrentou antes? Tudo bem, né? A gente está acostumado. Tudo tranquilo. Não, Laura, ainda não melhorou. Talvez aquela velha forma de saída, não sei, no MConf funciona aqui, não sei se funciona e as voltas para configurar o microfone. Isso. Acho que é uma boa, Laura. Isaac, como ela altera o microfone? Deixa eu dar uma olhada. Vou passar a Deixa bola. eu me lembrar. Ali nas configurações, tu abre e vai aparecer áudio e microfone. Vai ter o padrão, e aí tu talvez selecione outro, que daí pode ser que seja o que tu tá usando o fone. Quem sabe, enquanto ela está tentando conectar, todo mundo faz um teste de áudio para ver se está funcionando. Boa, bem boa. Boa ideia. Então, vou seguir a ordem do que eu estou aqui no chat. A próxima sou eu. Estão me escutando? Tá, a Bárbara está ok. Isaac está ok também. Tá. Não, mas a gente vai se ajeitando, Laura. O Emanuel e a Estefânia não sei se entrou. Oi, eu tô aqui. Estefânia. Tá. Boa noite, Emanuel. Emanuel também tá ok. E a Gabriela
também. Gabriela? Boa noite, tudo certo? Sim, tudo certo. E agora? Deu, Laura. Show de Tá bola. ótimo. Então tá, Tecnologias, né? claro. Agora dá para me escutar direitinho? Tá top. Bem melhor que Sim, dá antes. para escutar. Então tá, vou dar uma Volta na tua apresentação. acelerada. Então, como eu estava dizendo, mas acho que o microfone não pegou, o meu estágio docente 1 foi na área da educação especial, processos e práticas. As orientadoras foram a Graciele e a Liliane. E eu sou do curso de pedagogia da UFRGS. Então, meu local de estágio foi na EMF Eliseu Fagioli, é localizada aqui em Porto Alegre, no bairro Cristal, e foi a primeira escola especial municipal de Porto Alegre, fundada em 1988. Ela tem por finalidade oferecer escolarização para alunos com necessidades especiais. Então, o seu público-alvo são estudantes com deficiência intelectual, deficiências múltiplas e transtornos globais de desenvolvimento. Aproximadamente, ela possui mais ou menos 170 alunos. Então, na organização da escola é dividida em ciclos, e o meu local de estágio, então, a turma que eu fiquei foi uma turma de segundo ciclo, que tem de 10 a 14 anos. Então, a turma era a BM1, a professora era a Gabriela e a Ana Cláudia. Essa turma está com 8 alunos, 3 deles estão começando a ir no presencial, estão com atividades lá na escola, e eles são justamente os que têm um letramento um pouquinho mais avançado do que os demais, e 5 continuam no EAD, no remoto. Para esses que estão no EAD, as professoras e eu estávamos elaborando kits de atividades. Então, o pessoal que está presencial vai 2 vezes por semana na escola, e nos dias que eles não estão na escola, eles recebem uma parte dessas atividades para fazer em casa também. Então, na turma temos estudantes com TEA, com deficiência cognitiva, síndrome de Down, e um tem uma questão psíquica. Eles têm de 10 a 14 anos, mas a maioria tem entre 11 e 12. Eles estão num período de transição entre a infância e a adolescência. Então, a comunicação com as famílias que estão no remoto tem se dado pelos grupos de WhatsApp, porque as professoras pensaram que é uma maneira mais prática e mais realmente que dava mais retorno o WhatsApp do que por outros meios de comunicação. Então, a minha atuação no estágio foi realizar essas atividades que estavam sendo enviadas para casa. Eu tive a oportunidade de ir 2 vezes na escola presencialmente para conhecer o espaço e para montar o primeiro kit. E a minha atuação, então, foi conhecer o contexto da turma da escola, participar de eventos e reuniões de equipe e participar, então, desse planejamento e elaboração das atividades aos estudantes que estavam no ensino remoto. O primeiro kit, então, foi do dia 18 até o dia 29 de outubro, e a nossa temática era primavera e Halloween. Como era finalzinho ali de outubro, a gente pegou essas 2 temáticas que estavam presentes naquele mês. Exploramos, então, cores, formas, musicalidade, coordenação motora, motricidade fina, atenção, foco, contagem, soma. Aqui embaixo dá para ver meu cursor. Aqui tem todas as atividades estruturadas que a gente mandou para os pais, explicando o que era cada uma, que elementos tinha, qual era a proposta. Aqui os kits prontos e aqui foi a elaboração deles, quando a gente estava montando. Então, na atividade 1, eu fiz um vídeo de apresentação para eles conhecerem um pouco da minha participação ali do estágio. Pedi também para as famílias darem retorno das atividades que as crianças fizerem, para a gente poder elaborar depois as outras atividades. Fiz essa contação de um livro que trata justamente de flores e cores, que daí seria uma introdução ao tema da primavera. E aqui algumas fotos do vídeo, que esse livro tem várias flores, e daí eu me fantasiei de cada uma das flores, porque achei que ia ficar um pouco mais dinâmico, e me ensinava muito a tulipa amarela, petúnia vermelha, então achei que atuando e interpretando os personagens ficaria de uma forma mais dinâmica, mais visual, que captasse mais atenção. Então, eles tinham atividade também para montar a sua flor, de acordo com a história, cada um montaria a sua flor baseada na sua personalidade. Tem atividades de encontrar objetos na imagem,
uma atividade envolvendo chocalho com ritmos, essa atividade aqui envolvendo um quebra-cabeça de palitos para formar uma imagem, pintura com cotonete, tem uma parte que é de jogo de dança também, para sair um pouco do parado, né, só atividade de folha. Então essa é para mexer o corpo mesmo. E essa atividade, pegando a temática do Halloween, era para eles montarem uma máscara. Aqui essa atividade foi a professora que elaborou, em conjunto comigo. Nós fizemos um jogo da memória e depois uma folha de somas com esses pares que eles encontraram na memória. Essa atividade extra a gente fez ali na hora mesmo. A professora sugeriu e a gente acabou enviando junto, que era para eles recortarem as letras dos nomes e botarem na data. Botarem na letra correspondente ao seu nome. Então, de considerações finais, esse planejamento coletivo junto com as professoras foi essencial. Elas que foram as minhas guias nesse processo, porque eu não conhecia a maioria dos alunos. Elas que me disseram que atividades seriam mais apropriadas, quais atividades fariam mais sentido para eles. Uma parceria com as famílias também, porque eles que estão conseguindo fazer as atividades com as crianças em casa, né? A gente não tem mais a criança do nosso lado, são as famílias que estão tendo que fazer essa parte mais de intervenção e realização das atividades com eles. A tecnologia como uma ferramenta de comunicação, uma busca constante de conhecimento a fim de qualificar o nosso trabalho como profissionais da área, potencializar a utilização de recursos ainda não experimentados, que foi um grande desafio pensar que atividades a gente poderia montar que fossem possíveis, né, que fossem materiais possíveis que eles pudessem fazer em casa. Essa parte da edição de vídeo também, retirando o fundo, eu nunca tinha testado também, foi uma experiência nova. E sempre reinventar-se perante os desafios que a vida nos impõe, né, sempre com bastante resiliência, e no fim acabou dando certo, né. É mais ou menos isso, não sei quanto de tempo. Daí essa parte aqui eu peguei de um livro que a escola fez justamente sobre como foi o trabalho deles durante a pandemia, que quando se opta por trabalhar com infância e educação, nos comprometemos em acreditar na capacidade humana de superar. Nada do que, por algum momento, nos parece impossível deve nos paralisar. Este se torna o motivo que nos provoca a aprender mais. Assim nos esforçamos para encarar este tempo. Então era mais ou menos isso a minha experiência. Obrigada, Laura, parabéns pelo trabalho, muito bonito. A gente já pode passar para a seguinte, para a Bárbara. Bárbara, está pronta? Sim. Só vou... Então, com você. Só vou abrir aqui. Vocês conseguem enxergar? Sim. Está aparecendo? Tá. A minha experiência foi no CAP, né, no Colégio de Aplicação da URGS, e ela foi no EJA, no Ensino para Jovens e Adultos, no Ensino Fundamental. Então, né, onde foi no Colégio de Aplicação, no EJA, no Ensino Fundamental. O Colégio de Aplicação, com essa questão do ensino remoto, e por ser à noite, né, eles tiveram que readaptar toda a questão do ensino, e daí ficou dividido em blocos. Aí a geografia, né, ficou dentro do bloco de ciências humanas, e daí dentro desse bloco foi determinado um tema, que no caso foi direitos humanos, então todas as disciplinas dentro desse bloco tinham que fazer as suas atividades e os seus textos, os seus comentários dentro da dinâmica dos direitos humanos. Aí dentro, né, deste tema, eu trabalhei o direito à cidade junto com a professora Maíra Rosato, depois o direito à moradia, depois o direito à educação e, por fim, agora o direito à saúde. Os meus alunos, eles são poucos que entram nas aulas síncronas, né? A maioria das vezes, eles estão dentro do ônibus quando eles entram na aula, então eles entram e ficam a maior parte do tempo escutando,
são geralmente 3 alunas mulheres que abrem o microfone, fazem algum comentário, relacionam com o dia a dia delas. Esses assuntos, eles foram trabalhados de uma forma dinâmica, né, de um texto de até 4 laudas, e dentro desse texto eu relacionei com charges, com imagens, com gráficos, com tabelas, de um jeito que aproximasse mais a realidade deles, algo que trouxesse informação, né, para a vida deles, para o cotidiano deles, para eles não terem essa desinformação e conhecerem as leis e o que eles podem fazer, né, para buscar esses direitos deles. Então, a minha turma, ela tem 28 alunos. Esses alunos são de 6º, 7º, 8º e 9º ano, né, os 28 alunos. Se eu não me engano, a divisão é 6, 8, 7 e 6. Aí, na aula síncrona, geralmente participam de 4 a 8, às vezes menos, às vezes entra 1 ou 2. Dentro desses que participam, tem outros que não participam, mas que entregam as atividades, né? Aí, geralmente, são entre 3 e 6 que entregam. E aqueles que participam, assim, que entram e comentam, eles comentam bastante. E, geralmente, eles entregam a atividade logo após a aula. Então, quais foram as minhas dificuldades, né, e as demandas que eu tive dentro da pandemia e do ensino remoto, né, que foi uma surpresa para todos nós. Então, adaptar essas atividades, né, porque eles são do EJA, então são pessoas adultas, que eu tenho que adaptar uma atividade para um 5º ou 6º ano, 6º, 9º ano. A redução de carga horária, né, porque a gente tem um encontro mensal da geografia, buscar algumas metodologias que cative a interação deles, que no caso foram as charges. Todas as aulas que eu coloquei charge, eles interagiram bastante. Então, eu trouxe algumas atividades complementares, vídeos, que eu notei que foi do interesse deles, então eles viram, porque eles acharam legal o tema, ou o vídeo era chamativo. A dificuldade de conexão foi extrema, porque os alunos e eu também, a gente entra, né, no Meet e cai. A minha casa é numa área rural, então dificultou bastante também a conexão com eles, mas de um modo geral a gente conseguiu entrar nas aulas, conseguiu iniciar, dar um segmento e terminar elas tranquilamente. A falta dos alunos, né, eu acredito que seja principalmente pela questão do horário, por eles estarem voltando do trabalho e não terem essa conexão estável, dentre outras várias dificuldades que a gente teve. Eu, por exemplo, queimou meu cabo do meu notebook porque eu dei uma aula num dia de um temporal. Então, ele queimou e eu fiquei a semana inteira sem notebook. Eu acredito que com os alunos tenha acontecido questões parecidas. Ontem, em uma aula, a aluna estava assistindo a primeira aula, né? E acabou a bateria dela dentro do ônibus. Então, ela chegou na metade do horário da terceira aula. Então, algumas dessas dificuldades, né, que o ensino remoto nos trouxe. E da minha experiência, foi isso. Se alguém tiver alguma pergunta, eu estou aberta. Obrigada, Bárbara. Parabéns também, mais um trabalho super bonito. A gente vai conversar sobre os trabalhos no final, tá, Bárbara? Depois que todo mundo apresentar, aí a gente discute mais coletivamente, tá? Tranquilo. Obrigada, parabéns. Agora, o Isaac. Isaac é rápido. Pá, já estou abrindo aqui. Tá, muito rápido. Vamos lá. Tá. Bueno, pessoal, boa noite. Deixa eu só... Isso, tá pronto. Boa noite. Meu nome é Isaac, sou estudante aqui da Geografia do Litoral Norte. E vim aqui, né, todo mundo mostrar minha experiência no estágio remoto, no ensino fundamental. Minha orientadora é a professora Ali. Onde eu realizei, né, o meu estágio foi no CAP também, embora morando aqui no litoral, foi também no CAP da URGS, principalmente pela facilidade no formato em ERE, porque é o mesmo, né, é o mais fácil da gente conseguir se adaptar, já que está seguindo no mesmo ritmo,
E eu também fiquei pensando, quando eu estava estruturando aqui, né, pensando no debate em relação ao estágio, do distanciamento com a comunidade local, que, querendo ou não, né, o próprio professor fica ligado com a própria comunidade onde está inserido. E se no remoto, às vezes, a gente já sente isso, no presencial fica mais evidente. Então, eu quero ver se no próximo semestre, quando conseguir fazer meu estágio, me aproxime também daqui, do litoral mesmo, né? A minha supervisora foi a professora Evelyn Biondo, e eu trabalhei com 2 turmas, do 9º ano, a 91 e a 92. Os principais desafios que eu notei no início, principalmente, foi o conteúdo corrente, que é a Oceania. Aqui eu também penso, né, que já é um conteúdo que está no final do... A gente brinca, né? Está no final do livro didático, e é muito difícil alcançar pelo tempo, pela pouca carga horária que a geografia tem, e também por a gente conhecer apenas poucos elementos, né? É um canguru, é um koala e alguma outra coisa, um bicho bizarro. Então, é importante se aprofundar e entender que não é um ambiente isolado, necessariamente. E também acho que um dos desafios foram os impeditivos pandêmicos, como acho que todo mundo já trouxe, que foi, por exemplo, conexão, equipamentos, tanta dificuldade nossa como professor e também dos estudantes, que sempre tem algum imprevisto ou complicação mesmo. Os motivadores principais foram a liberdade de elaboração da aula, porque tive bastante facilidade, o diálogo tanto com a supervisora quanto a orientação da professora Aline. As turmas foram muito participativas e curiosas, e muitos alunos presentes também. Então, deu muito para notar entre as 2 turmas perfis opostos. Enquanto uma turma era muito participativa no encontro síncrono e as devolutivas não eram um número tão elevado, a outra turma não tinha tanto um diálogo ativo na sala de aula, na sala de aula virtual, no caso, mas tinha um número maior de devolutivas, que não necessariamente é uma regra, né, mas é interessante ver esse oposto. Em relação a propostas e produções, eu pensei em trabalhar, assim como a professora Evelyn já estava trabalhando anteriormente, uma aproximação com o cotidiano, em relação a o que a gente tem mesmo no dia a dia, os estudantes, no ambiente escolar, no Brasil mesmo, e reflexos a nível pessoal e global. No primeiro encontro, eu não tinha nenhuma noção direta qual era o potencial dos estudantes, e ao apresentar as populações originárias da Oceania, eu trabalhei com o povo maori, o povo aborígene, trouxe símbolos das tatuagens maori e pedi para eles pegarem o significado desses símbolos e representarem também no papel, algo que, por exemplo, se representa saúde e prosperidade, por que eles querem usar aquele símbolo como saúde e prosperidade para a vida deles? E aí eles relacionarem, desenharem alguma coisa e fazerem um texto. E, bom, como vocês podem ver, eu me impressionei com as produções, são obras muito bonitas que, bom, me deixam qualquer desenho meu no chinelo. E também é interessante que eu notei muito o sentido que alguns estudantes pegaram, porque alguns desenharam coisas que não eram o que eu trouxe para a turma, mas eles significaram, como um desenho da primeira chuteira deles, que significou um grande presente, que era o sonho deles. Então, a essência do trabalho foi absorvida também pelo estudante. Nas outras aulas, foram 4 ou 5 encontros, porque eram sempre encontros de 15 em 15 dias, trabalhamos com a questão dos animais ameaçados de extinção, os incêndios na Austrália, e como isso tudo impactou no Brasil, né, o reflexo e a conscientização também, ainda mais na situação que nós estamos, tanto política quanto ambiental no país. E também, na penúltima aula, trabalhamos com a Grande Barreira de Coral e outros recursos que foram extraídos dos países. Por fim, no último encontro, que foi o mais, acredito que emocionante também, que deixou mais animada a turma, foi em relação às comunicações e à ocupação dos países, porque a origem do tema saiu de quando eu estava visitando um site, aliás, que mostrava as estações de rádio do mundo inteiro,
Como vocês podem ver, cada pontinho verde nas imagens é uma estação de rádio, e quanto maior a bolinha, mais estações de rádio naquele lugar. Então, eu pensei em relacionar com isso. Então, como vocês podem ver, na borda tem mais pontinhos verdes, então a ideia era relacionar com concentração de pessoas, se é a capital, se é cidade importante, e para eles também relacionarem com isso. Como um recurso de comunicação, um recurso midiático, interfere e mostra a ocupação naquele local. Então, foi um encontro onde eles mais conseguiram debater comigo, trocar aquela ideia boa. Ambas as turmas dialogaram bastante, e nas próprias atividades que foram entregues a eles via Moodle, que é a plataforma que eles também estavam utilizando, vários pegaram essa ideia, e quando eu questionei como que seria uma estação de rádio para eles, do perfil deles, eles souberam muito bem explicar como que era o perfil de música favorito deles, para que público seria comunitário, seria com maior abrangência. Eu acho que tudo isso deu para captar bastante com as turmas, e acredito que eles foram assim como eu, ficaram com muito pesar, porque eu não tinha notado que seria o meu último encontro com eles, então teve um sabor diferente aquela aula, e acho que é um retorno que só a gente no ambiente de sala de aula consegue sentir, né, com maior força. A sala de aula, os estudantes sempre tem uma troca muito grande com os professores também. Em relação a conclusões, ainda estou em amadurecimento em relação a isso, foi que a aproximação com o cotidiano é muito necessária para ampliação ao global, porque, ainda mais com a pandemia, a gente fica concentrado em salas, em outros ambientes, e a gente, para ampliar mais o nosso campo de visão, a nossa lente, é importante também relacionar, mesmo que seja uma coisa lá no norte do planeta, aqui com o sul do Rio Grande do Sul, né? Enfim. E a pandemia evidenciou também, via sala de aula, evidenciou mais ainda, porque a sala de aula também sempre foi um espaço de luta social, as barreiras, tanto tecnológicas, quanto psicológicas, quanto familiares dos estudantes. Foi um pouco disso que eu queria expor para todo mundo, e no final, aberto a perguntas. Obrigado, pessoal. Obrigada, Isaac. Muito bonito. Parabéns. Eu até me perdi no tempo, fiquei empolgada ali. Então, agora a gente passa para o Emanuel e para a Estefânia. Certo. Vou abrir minha apresentação aqui. Boa noite, gente. Boa Olá, noite. Olá, eu sou a Estefânia Porto Bittencourt, estudante de Matemática e Licenciatura da URGS. Estou aqui junto do meu colega, Emanuel Rodrigues Kapczynski, para apresentar este trabalho intitulado de Desenhar a Escola, Reencontrar a Escola, Redesenhar a Escola, o qual fomos orientados pela professora Lisete Regina Banff. Este trabalho foi construído a fim de trazer para a conversa as nossas experiências próprias, leituras, produções de textos e reflexões que fizemos na disciplina de estágio de docência em Educação Matemática 1. O nosso grupo é composto originalmente por 4 alunos, sendo estes eu, o Emanuel, também o Isaías e o Tomás. Nós realizamos a nossa prática na Escola Estadual de Ensino Médio Anne Frank, na qual trabalhamos de forma remota com os 6º e os 7º anos, sob a supervisão da professora Miriam, realizando atividades síncronas e atividades assíncronas. Nos reunimos na plataforma Discord para a elaboração das atividades assíncronas. Também utilizamos o Google Docs para redigir os documentos com os conteúdos, que foram posteriormente salvos em PDF e enviados para os alunos pelo Google Sala de Aula. Enfim, esses foram os principais meios que utilizamos para elaborar os materiais. Estes conteúdos eram pedidos para serem trabalhados pelo WhatsApp, enviados pela professora Miriam e orientados com o nosso grupo pela professora Lisete. Um dos conteúdos do 6º ano foi trabalhar com frações equivalentes, que trouxemos na imagem da esquerda, e um dos conteúdos do 7º ano foi trabalhar com raiz quadrada de números inteiros, que trouxemos na imagem da direita. Depois dessa experiência assíncrona, foi proposto que fizéssemos atividades síncronas, as quais o Emanuel irá relatar. Então, como a Estefânia comentou, a outra parte do nosso trabalho na escola
que foi com atividades síncronas, que foram desenvolvidas com os alunos por meio de videochamadas no Google Meet. Para isso, a gente preparou apresentações de slides em grupo, e alguns desses slides podem ser vistos aqui nesse slide que a gente está trazendo. Os slides da esquerda foram trabalhados com o 6º ano, e eles tratam dos conteúdos de comparação de frações e simplificação de frações. E os slides da direita foram trabalhados com o 7º, e eles tratam de expressões numéricas com raízes quadradas. Nessas atividades síncronas, a gente pôde ter um pouco de contato com os estudantes, né? O que permitiu que a gente percebesse algo sobre os seus aprendizados. Nessas aulas que a gente trouxe, a gente buscou esquematizar os conteúdos que já tinham sido trabalhados nas aulas assíncronas e explicar esses conteúdos e também abrir espaço para responder possíveis dúvidas que os estudantes tivessem. E mesmo que esse momento tenha possibilitado uma pequena interação com os estudantes, a gente percebeu que essa interação ela não acontecia da mesma forma na sala de aula. A maioria dos alunos, eles não abriam câmera e microfone. E isso pode acontecer por N motivos, né, que a gente não tem nem ideia. Mas foi um ponto bastante marcante do nosso trabalho com as turmas. Bom, pensando agora nessas vivências e tentando ligar um pouco elas com as leituras que a gente fez na disciplina, nós vamos trazer algumas reflexões. A primeira delas é sobre essa modalidade de ensino que a gente está vivendo, o ensino remoto emergencial. Ele nos obrigou a uma adaptação muito rápida e a um deslocamento da sala de aula, que faz com que a gente sinta um certo estranhamento, né? Esse estranhamento ele é natural, principalmente quando a gente pensa no que é trazido em um texto que a gente leu da disciplina, que foi um texto de Requei La Roça, no qual a sala de aula é vista como o primeiro e o fundamental dos artefatos utilizados pelo professor no desenvolvimento do seu ofício. Então, a prática do professor, nesse texto, ela é entendida como ofício, como um modo de vida, que é inseparável das ferramentas utilizadas no seu desenvolvimento. Então, faz sentido esse sentimento de deslocamento que a gente muitas vezes sente no ensino remoto. A gente precisou se afastar da escola, e isso também dá elementos para a gente pensar sobre a sua especificidade, faz pensar nas críticas que são direcionadas à escola também, em diferentes sentidos. A gente ouve que a escola está defasada, que ela precisa se atualizar, e no texto do La Roça, que fala sobre desenhar a escola, ele traz o outro lado dessa crítica, no sentido de que a escola se quer sem muros, a aprendizagem ela já acontece em qualquer lugar, e se é assim, já não há escola, ou então a escola se torna prescindível. É nesse contexto, então, que a crítica à escola vira lugar comum e se torna muito importante, que o La Roça propõe no texto, de pensar a forma escola no momento atual, como um lugar de estudo, suspensão e experiência. Isso vai no sentido de pensar o que a escola é e não o que ela deveria ser. E isso seria o processo de desenhar a escola, de que a Estefânia vai falar um pouquinho. Desenhar a escola foi uma proposta feita por La Roça, entre outros autores, o qual me remeteu a uma experiência que tive enquanto ainda estava no colégio no ensino fundamental. Um professor meu de geografia propôs que nós fizéssemos mapas, e nós fizemos mapa do redor do colégio, fizemos a planta baixa do colégio e também uma planta baixa do quarto de nossa casa. Isso teve o propósito inicial saber mais sobre mapas. Teve uma coisa que reparei na época e que foi reforçado pelo texto. Eu refleti sobre como temos tantas coisas, pessoas e lugares que passamos todos os dias por eles e não nos damos conta que existem. Inclusive, dentro do colégio que frequentava 5 dias por semana, haviam vários espaços quais eu não sabia que existiam ou nunca tinha realmente parado para pensar para o que serviam. Isso me fez olhar para a escola em si mesma, para além das suas dualidades e também uma instituição. A escola como ela realmente é. Outro texto marcante que a gente leu na disciplina foi o trabalho de Camargo, que é um trabalho de conclusão de curso, em que ele fala sobre o ato da explicação e o aprender. Então ele traz diversas reflexões sobre a explicação, os lugares da explicação, as formas da explicação, e dentre essas formas, por exemplo, a gente tem a explicação facilitadora, que visa justamente mastigar um conteúdo para que ele seja entendido da forma mais fácil possível. E isso é algo que a gente pensa muito quando pensa em explicação, né? Facilitar. Mas ele também fala sobre o excesso de explicação,
que pode ser prejudicial para o pensar dos estudantes. E esse pensar, aqui no trabalho, ele é entendido como tradução, como interpretação de signos. Então, quando a gente explica algo, quando a gente está respondendo uma pergunta que não foi feita, a imagem que se tem no texto é que a gente está cobrindo as coisas de um véu de ignorância que nós mesmos nos encarregamos de tirar em seguida. E com isso a gente também está dizendo para o aluno, de uma certa forma, que ele não pode entender sozinho. Por outro lado, a falta completa de explicação também pode ser um problema. E isso foi algo que a gente sentiu na elaboração das atividades assíncronas. A gente não tinha ideia de como os alunos estavam reagindo ao que a gente estava propondo. E não tinha como ter esse retorno num primeiro momento. Com isso a gente percebeu como é difícil elaborar alguma coisa para ser estudado e compreendido de forma totalmente independente pelos alunos. E essa preparação de materiais e também as preparações das aulas síncronas também nos fizeram pensar sobre o planejamento de aula. E a Estefânia vai falar um pouco sobre isso. O planejamento de uma aula é de suma importância, visto que buscamos nos preparar para dar a ela da melhor forma possível. Contudo, um plano de aula não é imutável, e eu já vivenciei com experiências durante a cadeira de laboratório em que pude dar algumas aulas no colégio de aplicação. Houve muitas atividades que nos preparamos para fazer com os alunos e na hora imprevistos aconteceram. Questionamentos e comentários foram trazidos e o rumo da aula se tornou diferente. Entretanto, isso não é um problema. Pelo contrário, tivemos preparação sobre o assunto e nós conseguimos lidar esses imprevistos, tornando-os positivos para a aprendizagem. Isso me remete à importância de perceber o que chama a atenção dos alunos em relação aos conteúdos. Estes podem ser passados como um conjunto de informações, mas se algo lhes chamar a atenção, eles irão parar para pensar sobre. Isso tem a ver com a ideia de mundo amoroso, que é quando despertamos interesse por algo e o que nós podemos ver nos mais diversos aspectos da vida. Eu sou muito romântica e gosto dessa paixão, mas quando acontecem também podem ocorrer desilusões, pois idealizamos tanto algo, demoramos a perceber como realmente é, na sua singularidade, na sua diferença. Isso não é ruim, ela é essencial e se houver amor de verdade, você não vai desistir, vai superar as dificuldades e receber aquilo como realmente é. Isso me remete a geometria 1 na faculdade. Cheguei amando a ideia que tinha de geometria e acabei decepcionada por não saber o que era que eu esperava. Mas eu entendi minhas dificuldades e aceitei a matéria como era. Assim, amando ela novamente, despertando interesse outra vez, o que me motivou a seguir nela, colocando no papel o que até então ficava apenas no mundo das ideias. Isso que eu chamo da arte do pensar e de aprender matemática. Essas são as nossas referências. Nós agradecemos pela atenção, agradecemos à professora Elisete e Miriam, também aos nossos colegas de grupo Isaías e Tomás. Agora ficamos à disposição para comentários e questionamentos, que na verdade vai vir só no final de todas as apresentações. Muito bem, obrigada, Emanuel, Estefânia, parabéns pela apresentação tão impecável, tão bonita, tão grupo. Então tá, então agora a gente passa para Elizabeth? Isso. Muriel? Isso. Vou carregar então, a apresentação. Tá bom. Não carregou ainda, né? Vamos? Ainda não. Você está compartilhando um PDF. Como? Um PDF. Tá, eu ia botar um vídeo, mas acho que o vídeo é mais pesado. Tá. Agora está indo. Vai aparecer aqui. Uhum. Isso, agora deu. Para mim não está aparecendo nada, está aparecendo para você. Está aparecendo aí? É, mas assim, tá. Agora tá. Fica tranquila. Você vai ver só, acho que a sua tela, né? Mas a gente está te vendo aqui. Isso. Tá. Tá, então vendo a apresentação? Tá, ok. Bom, meu nome é Elizabeth, eu sou aluna da primeira turma do curso de Licenciatura em Ciências da Natureza para os funcionários do ensino fundamental. Essa é a primeira turma da UF, espero que venham outras, e essa turma vai se formar agora entre dezembro e janeiro do ano que vem. É um curso novo, e ele foi feito voltado para atender algumas demandas da sociedade que era focado em ter um professor específico da área de ciências da natureza para os anos finais do ensino fundamental, que estava sendo feito por professores de outras áreas, inclusive até de artes. Né? Então, o curso é específico para ser professor de ciências.
Então, nós vamos dar aula de biologia, física, química, geografia, matemática e educação, da 5ª ao 9º ano. Essa é a habilitação desse novo curso da URGS, licenciatura em Ciências da Natureza. O meu estágio, eu não botei aqui, devia ter posto, ele foi realizado na Escola Santa Helena, no município de São Leopoldo. Na URGS eu tive a supervisão da professora Aline, e na escola a professora Márcia Pô. O que o estágio do CESI me proporcionou? Né? Ele me proporcionou uma visão ampliada de como deve ser o trabalho do docente com seus alunos. O meu primeiro estágio foi semestre passado, já estávamos em pandemia, então ele foi todo realizado através do Google Classroom, com aulas pelo Meet. No início foi um pouco complicado, porque eu não sabia carregar apresentações, eu não sabia quando é que eu tinha que colocar uma janela ou uma guia, né? E tudo isso a professora Márcia foi me explicando e eu fui aprendendo, né? E na primeira aula que eu fui fazer com os alunos, eu trabalhei o semestre passado com eles, fontes renováveis de energia, né? A primeira aula eu estava com muita vergonha de falar com eles, mas que não era presencial. Tentando, não, faz assim, explica só a atividade e eu passo a aula para eles, né? E aí, aos poucos, eu fui me adaptando, né? Que era o meu primeiro estágio e não era presencial, né? No primeiro estágio, percebi que devemos ter muito cuidado ao preparar um plano de aula, pois ele será nosso guia durante o processo de ensino e aprendizagem do aluno. Como a colega acabou de comentar na apresentação anterior, né? Quando a gente prepara um plano de aula, né? Ainda mais uma pessoa experiente nessa área como eu, para você ele está perfeito, porque você fez. Então, você entende ele. Mas você esqueceu de pensar que a visão dos alunos não é igual, é diferente, até porque a gente tem um conhecimento maior nessa área, né? Então, para você está tudo perfeito, mas quando você vai aplicar, você vê que, de repente, para o Joãozinho estava bom, ele entendeu, mas a Maria não entendeu. Então, faltou alguma coisa. Então, como a colega disse, talvez o plano de aula chega na hora e eu vou ter que adaptar ele todinho, para que o aluno consiga entender qual é o meu objetivo daquela, qual é o conhecimento que eu quero que ele adquira, né? Os pontos chaves, para mim, como estagiária, que eu percebi, é ter um plano de aula elaborado, que talvez precise ser adaptado ou não. O foco principal do plano de aula vai ser qual é o objetivo de aprendizagem que eu quero que o aluno adquira, quais são as habilidades que ele deve ter. Então, adaptando ao plano, eu tenho que tentar chegar no conhecimento que eu quero que ele adquira. Tudo baseado na BNCC, tudo parte da nova Base Nacional Comum Curricular, que foca em habilidades e competências. O aluno deve saber e saber fazer. Não deve decorar os conceitos, ele deve entender qual é a aplicabilidade desses conceitos no seu dia a dia. O foco no aluno, o professor como mediador. Porque agora nós estamos mudando o foco, né? Antes o professor era ele transmitia os conhecimentos, né? E o aluno não participava ativamente. Não é essa educação que a gente quer hoje. A gente quer que o professor seja um mero mediador, um orientador, e o aluno seja um sujeito do seu próprio conhecimento. Essa é a nova visão da BNCC. Como estamos no momento de pandemia, né, eu realizei estágio através da plataforma digital Google Class com aulas síncronas através do Meet. As aulas foram feitas sempre todas as terças-feiras, das 8 às 8h30. A professora colocou um horário mais tarde para que vários alunos pudessem participar. Eu trabalhei com uma turma do 8º ano, 28 alunos. Tinha uma aluna especial que eu não consegui atingir, nem semestre passado e nem nesse. Eu fiz alguns planos de aula específicos só para ela. Eu adicionei ela no privado, no WhatsApp, porque ela disse que ela tem 16 anos e eu não sei qual é o tipo de deficiência que ela tem. Ela tem alguma, não sei qual é. Ninguém sabia, né? Porque fisicamente ela não tinha nada, né? E ela disse que ela não sabia ler, e aquilo foi uma coisa que me deixou muito chocada, porque como é que um aluno está na 7ª série, no 8º, né? Ela estava no 8º, passou para o 8º e não sabia ler, né? E eu tinha muita vontade de ler, né? Aí, sei lá, eu acho que despertou em mim algum professor que eu nem sabia que eu tinha, né? Não, eu vou ensinar ela a ler, eu sei ler, eu não sou pedagogo, mas eu posso tentar, né? Mas no fim, todas as propostas que a gente propunha para ela, ela nunca teve interesse. E esse semestre que também não fiz nenhuma atividade. Foi a minha primeira, mas a minha professora do estágio disse que eu não tinha que pensar nas decepções, tinha que pensar nas conquistas, senão eu sou uma pessoa muito infeliz. Deixa eu dar uma ligeira por 5 minutos, né?
Bom, as aulas síncronas foram feitas pelo Google Classroom, fazia planos de aula, Meets, e colocava vídeos. Sempre procurava algum vídeo no YouTube, de 3 a 4 minutos no máximo, que tivesse relação com o conteúdo da matéria que eu tinha acabado de explicar. Semestre passado eu trabalhei com eles fontes de energia renováveis, e esse semestre eu trabalhei o sistema solar. Bom, as minhas primeiras aulas foram bem simples e tímidas, eu não sabia muito como eu deveria agir com os alunos, até porque eu não sou a professora titular deles, mas eu me senti bem acolhida por eles, né? Eles me chamavam até de Sora, eu achava estranho, porque eu não era a professora titular deles, mas eu achei legal, eu gostei até de ser chamada de Sora. E aí, conforme o estágio foi andando, né, eu adquiri confiança e eu comecei a trabalhar de forma mais tranquila e mais segura, né? Comecei, então, a tornar os planos dela mais objetivos e, ao fim de cada Meet, eu fiz um quiz de autoria própria, né? O meu objetivo desse quiz era reforçar o conteúdo e os quiz que eu elaborei, né, nada mais eram do que o exercício que eu propunha no final da aula para ser entregue na próxima. Então, eu reforçava novamente tudo que a gente havia visto, colocava o quiz na tela e ia fazendo as perguntas aos pouquinhos, né? Inclusive, no segundo semestre que foi agora, como teve no meio do semestre, teve o retorno das aulas presenciais, né? No início eu tinha entre 7 e 8 alunos, foi caindo, foi para 4, foi para 5, chegou a um ponto que na última aula tinha uma aluna só que entrou 5 minutos antes de acabar, né? Mas como as aulas ficavam gravadas, eu achei válido fazer igual, porque o aluno podia assistir quando quisesse, né? Nem eu, se fosse aluno, depois que as aulas voltassem, ia querer assistir um vídeo, podendo estar na sala de aula com a professora e os colegas, né? Então, foi difícil para nós, que somos adultos, imagina para adolescentes, né, do 8º ano, né? Acredito que dessa forma, né, eu consegui reforçar melhor o conteúdo e também dar um incentivo para os alunos realizarem as tarefas, né? Levando sempre em consideração que não são todos os alunos que se adaptaram a esse modelo de aula, inclusive muitos abandonaram os estudos, né? Não é todo mundo que adapta ao Meet, né? As aulas no ensino remoto, né? Inclusive, eu ouvi falar até de próprios que desistiram de fazer o estágio porque queriam fazer presencial, né? Como essa é uma realidade agora, a tecnologia vai estar presente, nós vamos ter ensino híbrido, né? Não tem como fugir, né? Então, a gente vai ter que aprender a trabalhar com essa ferramenta. Pelo menos para isso a pandemia serviu, porque eu realmente não sabia trabalhar. Eu agora sei bastante, não domino, mas eu sei bastante coisa, aprendi a fazer quiz, Google Form, aprendi a fazer os Meets, aprendi a fazer um monte de coisa que eu não sabia fazer. Tentativa e erro, né? Assim que eu aprendi. Bom, com a retomada das aulas presenciais, caiu vertiginosamente o número de alunos, né? E como eu disse, na última aula apareceu só uma, né? O único momento que eu comentei com vocês que eu não obtive sucesso foi nessa menina que tem alguma deficiência, né? E ela não apareceu mais com o retorno presencial, né? Mas eu ainda estou disponível se ela quiser. As lições que eu aprendi durante o estágio. 1. O aluno como sujeito do conhecimento. 2. O professor é um mero mediador e incentivador. 3. Foco no desenvolvimento da aprendizagem significativa. Eu sou anti-conteudismo. Eu acho que não adianta você encher o aluno de conteúdo, o aluno decorar e tirar um 10 na prova. Eu conheço muito aluno que tira 8, 9, conheço aluno que tirou 6, 5, mas aquele aluno realmente entendeu a matéria, o outro decorou, entregou a prova e tchau. Eu fazia isso quando eu estava no ensino fundamental, eu achava que estava maravilhoso. Então, se me falasse alguma coisa assim, eu não ia saber o que era. Era outra época. E a quarta lição mais importante. Eu descobri que eu sou apaixonada pela área da educação. Acho até, gente, que eu devia ter feito pedagogia, não ciências da natureza. Mas tudo bem, licenciatura igual, né? Então, tá bom. Podendo dar aula, eu tô feliz. Posso afirmar com toda certeza que aprendi muito dentro do estágio e sempre penso em como posso prepará-las melhores e mais atraentes para meus futuros alunos. Pois tenho em mente que o aluno não falha. É o professor como mediador do conhecimento que deve saber iniciar sua turma conforme a realidade de cada escola, que não vai ser igual. E obrigada, gente. Obrigada, Elizabeth, parabéns. Muito bonito falar, né? Podendo dar aula, eu estou feliz, me deixou bem feliz, assim, bem... Fiquei bem feliz. Parabéns. Acho que nem o Paulo Freire fala, né? Nós não nascemos educadores, a construção do conhecimento que nos torna educadores. Pedagogia do oprimido. Isso mesmo. Muito bonito. A gente vai conversar mais depois, tá? Mas obrigada. Então, agora a gente vai para o nosso último trabalho da Gabriela Duarte.
vai apresentar? Tá aparecendo direitinho? Tá. Não sei se você consegue aumentar, colocar a tela inteira, Gabriela. Isso, aí fica melhor para a gente. Tá. Obrigada. Boa noite, eu me chamo Gabriela, eu sou do curso da Pedagogia e fui orientado pelo estágio pela professora Karine dos Santos e o Maurício Peronti. Esse é o primeiro estágio obrigatório do curso da Pedagogia e ele é mais focado em áreas não da sala de aula. Eu escolhi o campo da educação social e vou apresentar um pouco sobre os locais que ele está acontecendo. O estágio de educação social, né, eles estão acontecendo dentro do projetos do CIES, que é o Centro Interdisciplinar de Educação Social e Socioeducação, que é um órgão auxiliar da FACED na URGS, que fica ali no 6º andar da FACED. Ele ocorre, né, de desenvolvimento acadêmico e tem a participação de ensino, pesquisa e extensão, né? Tem várias pessoas de outras áreas, né, como psicologia, que participam ali também, né, que podem trabalhar e fazer pesquisa. Eu participei do projeto do Fio da Meada, né, que é um projeto de extensão, que ele é fruto da parceria da Gráfica da URGS e do PPSC, que é o Programa de Prestação de Serviços à Comunidade. Ele tem um dos objetivos ser uma unidade de execução de medidas socioeducativas, né, de PSC, que é prestação de serviços à comunidade. Todos os projetos desenvolvidos dentro do Fio da Meada, eles são guiados pelo 3 eixos, né, que é o protagonismo juvenil, a sustentabilidade e a produção artesanal. Anteriormente, né, quando era presencial, acontecia diversas oficinas dentro lá da FACED ou em outros lugares, que se recebia, né, os jovens, né, em medida socioeducativa, para fazer as suas prestações de serviço. E como veio o ensino remoto e da pandemia, não teve mais como acontecer isso, né? E os jovens em medidas socioeducativas também não poderiam mais ir frequentar, né, a FACED em algum outro lugar. Então, foi estabelecido novas parcerias, né, como o que eu vou contar hoje, né, que é uma experiência específica que aconteceu com o CREAS do Centro Ilhas, Humaitá e Navegantes, né, que estavam acontecendo oficinas semipresenciais, onde nós, da universidade, estávamos cada um em sua casa, e os jovens iam para o CREAS lá, né, como aparece aqui nessa foto, né, fazer as oficinas. Aconteciam mais ou menos a cada 15 dias e ia sendo feito, né, a produção de cadernos, marca-páginas, várias coisas. Nesse específico que eu vou contar hoje, aqui a gente pode ver nessas fotos, né, que o jovem está cortando, né, as folhas, dobrando as folhas, fazendo a costura totalmente manual e sozinho, né, do seu caderno. E a gente vai conversando, né, tem duração mais ou menos de 1 hora. Tem a duração mais ou menos 1 hora cada oficina, né? E aí a gente vai conversando sobre diversos assuntos. E esse adolescente em específico, ele não costumava muito conversar, era sempre fechado, assim, respondia o mínimo necessário, assim, não gostava muito de conversar. Até que em um momento, uma das técnicas que estava junto perguntou se ele tinha um canal no YouTube sobre dança.
E aí deu para ver uma transformação da própria postura que ele tinha no momento, né? De estar ali falando sobre alguma coisa que era do interesse dele, né? E que nós demonstramos interesse em saber da vida dele, né? E ele começou a contar sobre diversos lugares que ele se apresentou, que ele tinha esse canal no YouTube, que ele postava vídeos no Instagram, e vários locais, né, assim, da internet, fazendo passinho. E que ele gostava bastante de música, de dançar, do funk, né? E que mudou completamente, né? Da pessoa que em outras vezes não falava nada, estava quieto, com os olhos baixos, assim, nem olhava muito, só fazia o que estava necessário ali no momento, né? E que quando ele começou a falar sobre algo que era do interesse dele, que nós demonstramos interesse, ele se sentiu mais à vontade, né, de estar ali com a gente. Não era só mais uma obrigação, um fardo que ele estava ali para resolver. Ele estava tendo uma conversa tranquila de um dia a dia sobre as coisas que ele gostava, né, que faziam parte do cotidiano dele, e que nós tivemos interesse, porque era algo sobre a vida dele, não só sobre o que ele estava fazendo lá, ou o que tinha acontecido de errado para ele estar lá cumprindo, né? A gente acabou conversando, né, também sobre o futuro, e ele dizia que ele gostaria de continuar dançando, de, quem sabe, ensinar outras crianças lá de onde ele morava, mas que a família dele não se interessava, dizia que dançar não levava a nada, né? E aí a gente conversou até que na nossa universidade tem um curso de dança para ser professor, que se aprende diversos outros estilos de dança, né? Pessoas que tenham o mesmo interesse dele, que podia desenvolver várias outras coisas, né? E que ele poderia ter muitas possibilidades, mas que, ao mesmo tempo, é um sentimento muito estranho, né? Porque a gente está ali, particularmente ali nesse momento da oficina, a gente não sabia sobre a vida deles, né? A gente não tinha acesso do que tinha acontecido, de onde que eles moravam, ou o que tinha levado a estar ali prestando serviços à comunidade, né? Mas pode ter acontecido muitas coisas e ser, na maioria das vezes, né, de ser um adolescente negro, né, de favela, que está vivendo alguma dificuldade, né, está numa vulnerabilidade social. E que aí, agora, tem uma citação, né, que fala assim: talvez um dos maiores desafios de quem se depara com essas situações juvenis seja de alimentar a esperança. Mesmo com as dificuldades ocasionadas pelas diversas situações de vida, quem trabalha com os jovens deve ter a preocupação de motivar para que busquem sonhar, estabelecer metas e se permitir ter esperança. E eu acho que nesse dia que a gente conversou com ele sobre esses assuntos e que ele tinha, que a gente tinha interesse, que a gente mostrou que ele pode conseguir, né, um futuro diferente, mesmo na dança, que ele achava que poderia não ser nada, seria muito bom, né? Que a gente pode ter estabelecido uma sementinha, alguma diferença, né, na vida dele, né? E tudo isso aconteceu enquanto ele fazia o caderno, né? E daí agora tem as fotos, né? Que foi o desenho que ele fez ali no momento só, rapidinho, pegou uns lápis e disse que ia desenhar, e ele fez esse desenho, né, que é ali do centro administrativo, né, aquela ponte que tem ali do lado, que fica perto do CRES, que ele disse que era muito bonito, né, e que ficou muito legal o desenho dele, né, que a gente elogiou, comentou sobre, e que ele ficou até um pouco constrangido, acho que dele não estar esperando, né, que a gente fosse falar assim, né, do desenho dele, e que
ele gosta muito, né, das questões, assim, de artes, né, de desenho, de música, de dança, e que normalmente as pessoas acham que não tem futuro, e não é o correto, né, mas que espero que nesse dia que a gente conversou com ele tenha feito alguma diferença, né, na vida dele. E as minhas considerações, né, sobre o estágio foi que eu não esperava que fosse ser assim, por ter sido à distância, né, eu achava que a gente não ia acabar fazendo muita coisa, ou ia estar até perdendo muitas oportunidades, né, por estar fazendo de casa, mas que foi tão intenso e aconteceu tantas coisas que foi muito mais do que eu estava esperando, imaginando, e que é muito importante, né, como existe, né, uma rede de apoio e de ajuda na educação social, e que ela é construída por muitas mãos, e que a presença de um pedagogo é muito bom e faz muita diferença na vida de quem está sendo recebido, né, pela educação social. E eu acho que é isso. Obrigada, Gabriela. Muito bonito esse trabalho, muito emocionante. E então a gente vai abrir para a roda. Eu queria antes assim dizer que eu fiquei bem emocionada, bem feliz. Eu já tinha ficado muito encantada com os trabalhos da tarde. Agora acho que eu fiquei até mais. E esse seu final, Gabriela, é bem forte, né? Isso, essa ideia de fazer a diferença. E é lindo de ver o envolvimento de vocês, né? Então, parabéns para todo mundo, parabéns para os estagiários, estagiárias, para as orientadoras e o orientador, né? A gente só está com o Maurício. Tudo muito rico, é bonito ver essa preocupação com os alunos, né? Com a vida dos alunos e com o mundo, com o meio ambiente, com o lugar. E vocês sempre tão inteiros e inteiras, né, no que estão fazendo, um envolvimento grande, um envolvimento pessoal. Muito bonito ver a Elizabeth, né, falando que descobriu uma professora que não conhecia. Então acho que a gente que está orientando estágio ouvir isso não tem nada melhor, né, que é realmente, acho que é o que a gente espera. E então estou muito feliz. E dizer também que como orientadora eu aprendo muito, né? Aprendi bastante à tarde, e agora também de ver essas experiências das outras áreas, de ver como cada um pensa o ensino, a educação, como cada um se aproxima. Acho que para a gente também, como orientador, teve muita transformação, né? Essa situação toda levou a gente também a pensar a própria formação de uma outra maneira, né? De como chegar a essa forma, né, que a gente quer, e que outras formas são possíveis. Então, todos os trabalhos maravilhosos, como está dizendo aqui o Rafael, é muito bonito, muito emocionante, acho que vai valer muito a pena poder ver essas gravações depois de novo, e muito orgulho também da nossa universidade, fazendo um trabalho tão bonito com a educação pública, com a escola e com outros espaços educativos que também, né, em que a gente também pode atuar e contribuir. Então, parabéns e obrigada para todo mundo por falas tão fortes, potentes e inteiras, né? Todo mundo muito inteiro aqui. Parabéns. Então, abro para as discussões. Eu vi que o Carlos, acho que chegou, né? Que é o coordenador dos estágios. E então, quem quiser falar, está aberto. Karine? Obrigada, boa noite, parabéns às apresentações. Aquece o nosso coração, né? Poder ver toda a grandiosidade que nossas e nossos estudantes constroem, apesar das dificuldades, né? Apesar de uma pandemia, apesar dos inúmeros desafios que se colocaram nesses tempos tão difíceis, né?
há tanto aprendizado, há tanto comprometimento, o comprometimento que, para mim, é um termômetro que mostra, né, o quanto serão, né, responsáveis os profissionais que por aqui, né, estão passando e apresentando seus trabalhos, refletindo seus trabalhos, o exercício de trazer uma experiência como essa para esse momento é um exercício muito intenso de reflexão e produção de conhecimento, né? Então, a gente só tem que parabenizar mesmo e ficar muito feliz. É a primeira vez que a área de educação social participa desse evento. A gente estava um pouco em dúvida, né, Maurício, Gabi, foi por iniciativa da Gabriela, que indicou, né, perguntou se poderia participar, a gente foi ler o edital e parecia tão voltado para a escola, mas no final das contas a gente achou que sim, que aqui também era um espaço para estar compartilhando desse estágio, que é um estágio também obrigatório do curso de pedagogia, né, e vendo estudantes e estagiárias desde o seu lugar de trabalho, e como a Gabi, né, com o som da filhinha ao fundo, fazendo o exercício de concentração para a sua apresentação, é ainda mais tocante e de uma atitude louvável nossa, essas estudantes tão guerreiras, né, só tenho que parabenizar e hoje vamos dormir felizes por ver tanto, e obrigada. Acho que é isso mesmo, né? A gente fica feliz, né? Fim de semestre, todo mundo cansado à noite, mas a gente fica muito feliz. Eu estou bem emocionada aqui, muito lindo. Liliane? Então, gente, acho que no mesmo caminho que a Karine, assim, agradecer a partilha, porque esse é o efeito do estágio, né? Partilhar a escuta da experiência das colegas e dos colegas que estão nas escolas, nos espaços não escolares, nos hospitais, na saúde, porque as licenciaturas atravessam todos esses lugares, né? Nós temos a escola como nosso pátio, mas também a gente tem experiências de docentes nessa transversalidade, e a gente tem vivido isso muito na pedagogia pela constituição de um estágio que a gente tem já 2 anos, 2018, já não sei que ano nós estamos, e nem que mês, e nem que dia, mas já na terceiro ano do estágio da reformulação da pedagogia, onde a gente tem vivido essa experiência. E uma colega aqui relatando a questão do remoto para um aluno de inclusão, ou uma aluna aqui, né, com questões da ordem da aprendizagem, e esses limites da tela nos impossibilitam outro tipo de descoberta que a presencialidade nos dá. Então, eu acho que vocês venceram essa etapa, conseguimos fazer o estágio remoto, vamos fazer uma transição agora em alguns estágios para uma retomada presencial controlada, mas estamos no esgotamento, todos nós, né, para além do desejo, no esgotamento acadêmico dessas telas. Nós precisamos retomar e reocupar os nossos encontros. E a gente que trabalha, eu, Graça e Laura, que trabalhamos com a inclusão especificamente, atuamos numa escola especial, o que significa para os estudantes, né, com questões do transtorno espectro autista ou com questões de deficiência intelectual, a impossibilidade de se vincular à tela ou a impossibilidade de compreender uma outra rotina que não a sua rotina de ir para a escola, todo um contexto de fragilidade da ordem emocional, financeira, que o estagiário acolhe, escuta, acolhe, e aí, bem como tu disseste, não dá para trabalhar só com as frustrações, porque nós queremos trabalhar com aquilo que avançamos, mas a experiência, entre aspas, grandes aspas, né, de uma frustração, nos faz repensar nossa prática docente como professor, né? O que faremos quando estivermos naquela sala com aquela estudante? Vou destacar muito a fala da colega que falou, mas da estudante de 16 anos que não vem para a tela, se a gente vai abandoná-la, acho que foi a Elizabeth, né? A gente vai dizer, não, deixa ela ali esperando. Então, tem todas essas coisas que te mobilizaram e representa para mim a ação da docência, do estágio, que vai nos formando e para sempre vai nos formando como professores no contato com a escola. Então, parabenizar todos vocês, cada um na sua especificidade, na sua diferença de atuação, e a Corlicem por proporcionar esse espaço, porque tem muita coisa que a gente não conhece na universidade. Nós, professores, mesmo
que estamos lá no nosso cantinho, desconhecemos as experiências dos cursos, diferentes cursos. Então, é um espaço de compartilhamento, muito grata, e assim, a Laura também representa esse espaço do trabalhador estudante, né? E a outra colega da mãe estudante. Estamos carregando a nossa vida por onde vamos e atravessados pela experiência da docência. Muito obrigada. Obrigada, Liliane, bem bonito. Graciele? Depois o Leonardo fez uma pergunta, aí depois a gente passa para a pergunta, ele fez no chat, mas Graciele, quiser falar? Quem sabe eu passo a palavra, porque eu estou com uma demanda aqui agora. Tá, tranquilo. Então, Leonardo, você quer fazer a pergunta? Eu não sei se está com o microfone. Bom, então eu vou ler a sua pergunta. Eu tenho uma pergunta. Qual a modalidade de EAD que vocês consideram que teve melhor resultado? Assíncronas ou assíncronas? Até a gente já teve uma resposta, né? Mas então, a Bárbara disse síncrona, então não sei. Tá. Não tinha visto, Leonardo. Então, não sei se os estagiárias querem falar um pouquinho sobre isso. Liberei aqui, não sei se eu posso. Vamos deixar eles falarem isso. Fala, Graciele, pode ser? Que eu já fiz. Obrigada. Isaac, quer falar? Sim, eu acho que em relação a retorno, bom, pelo menos eu não fiz nenhuma avaliação no modo síncrono com eles, mas eu acredito que mesmo se fosse acontecer, são retornos diferentes, né? A participação e aquele imediatismo que a gente tem, por exemplo, no encontro via Meet, via MConf, é bem diferente comparado ao que a gente propõe também para eles descreverem, ligarem ou relacionarem numa atividade dissertativa ou objetiva. Então, acho que a gente tem que analisar no síncrono o diálogo que eles constroem com a gente, com o conteúdo que a gente expôs, e na atividade, na plataforma virtual, um retorno diferente, mais técnico mesmo, vamos dizer assim, ou até pessoal, se for uma pergunta pessoal, no caso, né? Mas acredito que no que a pandemia nos permite, no meio virtual, com certeza o síncrono soma mais para te ter uma visão do que o aluno e a aluna aprenderam daquilo que a gente passou para eles. Acho que tem mais fluência também, né? Não sei, às vezes esse tempo no meio que foi comentado, né? Que acho que é. Estefânia? Oi. Eu apresentei junto com a Manuel e a gente estava conversando. E acho que a gente chegou à conclusão que o síncrono entre os dois é melhor quanto a gente ter, como professor, ter contato com os alunos, mas ambos têm seus benefícios e suas dificuldades quanto à produção deles. Porque no assíncrono a gente sentiu muita dificuldade no como pensar aquela explicação e escrever ela como um produto final, né? Então a gente tinha que enviar o conteúdo, as perguntas e a resolução das perguntas tudo junto, e não tinha aquele espaço entre meio termo para construir o conhecimento junto dos alunos. Então, quando a gente estava no síncrono, mesmo que fossem alguns alunos só que pudessem abrir as câmeras ou abrir os microfones, alguns ainda abriam e a gente ainda tinha esse contato, essa resposta, e também a gente trazia as matérias que a gente tinha dado de modo assíncrono para o modo síncrono. Então, alguns traziam as dificuldades que tiveram para as aulas. Então, mesmo que não fosse presencial, que nós preferimos o presencial mesmo, ainda assim o síncrono era melhor. Não sei se o Emanuel quer complementar com alguma coisa. Eu acho que sim, mas só para complementar mesmo. Então, acho que é bem por aí. O síncrono ele permite interações melhores, por a gente ter um retorno dos alunos e a gente tem possibilidades de explicação e de interação com os alunos que se aproximam um pouco da presencialidade, né? De ter esse retorno, tem possibilidades que a gente, embora não seja igual, né, podem se aproximar. Só que um ponto a considerar é que o síncrono nem sempre é para todos, né? Então, nem todo mundo
sempre tem uma internet boa o suficiente para acessar um Google Meet, para acompanhar uma aula. Então, o assíncrono também tem a sua importância e talvez essa mistura entre as duas modalidades seja o que permita um ganho melhor. Isso, também a gente teve um momento que, quando eu fui dar aula, o meu colega de dupla faltou luz e a gente teve que se virar ali nos 30 para poder dar aula, e ainda bem que estava em dupla, né? Porque se o professor não tem luz, fica mais complicado ainda do que um aluno, né? Então, é isso. Com certeza. Elizabeth? Eu também percebi que nas aulas que eu fiz assíncronas tinha bem mais retorno. Né? Que as atividades que eu fiz, depois eu repassei para as outras. Tem 3 turmas do 8º ano, né? Eu passei para as outras turmas e eu tirei uns dias para fazer a correção de 28, 27 alunos, 4, 5 no máximo fizeram as atividades, os outros não teve jeito. Eu mandei mensagem particular para todos, coloquei o número do meu WhatsApp para todos, ninguém entrou em contato comigo. Alguns entraram em contato para participar de uma feira de ciências para que eu ajudasse eles a montar vídeo, mas não era da atividade específica da aula, mas eu ajudei igual, claro, né? Porque tu tem que puxar o aluno, né? Mas e a questão da internet, eu não tive problemas, porque eu acredito que minha internet é muito boa, não sei, ela é da net e funciona tri bem. Mas teve um dia que eu fiquei sem luz, e era o dia da aula, e a gente estava em meia fase. Aí eu avisei a professora, olha, eu postei no grupo, gente, aconteceu esse imprevisto, não vou poder dar essa aula, e eu dei 2 juntas na próxima. Foi o único imprevisto que eu tive. Mas eu realmente percebi que a síncrona parece que o pessoal se afastou mais, o pessoal sumiu, né? Até porque se criou uma cultura de andar espalhando que, não importa, todo mundo tá passado. Então, os alunos deixaram de fazer as atividades. Por isso que eu comecei a fazer os quiz também. Porque alguma coisa ia ficar na cabeça deles. Porque eu terminei a matéria e todo mundo gosta de quiz, né? E esses até participam, qual você acha que é a resposta certa? É essa ou é aquela? Aí, quando não era, eu explicava por que era certa e por que não era certa. Para que ficasse um pouco do conteúdo na cabeça dos alunos. E era isso. Obrigada, Elizabeth. Mais algum estagiário ou estagiária que quer comentar responder a pergunta do Leonardo? Então, vou passar para a Graciele, que agora está sem demanda. Obrigada, Luciana. Essas demandas familiares, enfim. Eu quero destacar a riqueza dessa noite, desse encontro, né? Para mim, é um espaço ímpar e singular com o qual eu também aprendo muito, Luciana. Assim, para mim, esse espaço, a cada semestre, traz aprendizagens significativas para a minha prática também. E nessa perspectiva, principalmente agora do trabalho remoto, eu tenho desenvolvido alguns princípios que eu tenho observado na formação docente. E um deles é a cooperação, que me parece algo muito presente hoje. Eu gostei muito quando trouxeram La Roça, né, da forma escola, e tensionando essa forma escola também, que nos é imposta, em certa medida. E dentro desse princípio da cooperação, eu vou partir do Richard Sennett, né, e ele vai dizer que sim, a cooperação, ela, em certa medida, ela está embutida nos nossos genes, mas ela não pode ficar presa a um comportamento rotineiro, né? Então, vocês que estão nessa formação, nesse processo formativo, pensar a cooperação é desenvolver-se e um processo que precisa ser aprofundado a cada momento, né? Então, eu entendo claramente que para que a gente possa também desenvolver a cooperação, nós precisamos desenvolver o diálogo permanente entre todos os sujeitos que estão envolvidos no processo formativo. Sejamos nós, a Laura trazia a questão do diálogo com professoras que têm mais experiência, essa sensibilidade que vocês trazem nas apresentações, as especificidades, a contemplar questões muito particulares, por exemplo, da questão geográfica, das populações, enfim, onde nós temos espaços mais povoados, onde não. E esse diálogo vai se fundamentar numa escuta sensível, né? Às peculiaridades, às demandas, e consolida na minha compreensão uma atitude sobre o mundo, né? E sobre as condições com as quais nós estamos enfrentando e nos debatendo, né? Uma outra
Um outro princípio é o da responsabilidade, que eu vejo muito presente aqui, né? A docência, ela se constitui numa prática que está embutida em saberes, né, pedagógicos, mas que precisam ser permanentemente revisitados, né? Os saberes que são construídos tanto na prática quanto no aprofundamento teórico e que é indissociável, né? Uma outra questão, por isso que eu falo muito do cultivo da docência, né? O cultivo da docência, ela requer, né, uma assiduidade, né? Então, é preciso retomar, refazer, repensar, né? Ressignificar ações humanas, contextos sociais distintos. Um outro princípio que eu destaco e que eu vejo muito aqui da ética, né? A ética conosco mesmo, enquanto profissionais em formação, né? E a ética quando ela se dá na relação com o outro, né? Na sua peculiaridade, na sua significação de mundo, enfim, e que me parece que em nosso tempo, muitas vezes, nós temos um esvaziamento dessa condição ética. E o mais interessante, assim, eu acho que a Elizabeth trouxe isso muito, né? A ação criativa, né? Esse é um dos princípios sobre o qual eu tenho me debruçado muito, né? A ação criativa é pensar muito, né? A capacidade de não nos limitarmos a fronteiras que existem, tanto no pensamento quanto na nossa prática. Quando a Elizabeth diz, eu aprendi muito, acho que foi você, né, Elizabeth? Eu aprendi a criar uma aula no Meet, aprendi a criar um quiz, aprendi a criar tantas coisas, nós todos aprendemos muito com a pandemia, com o remoto. Não que tenha sido algo fácil em muitos momentos, não, mas nós aprendemos e nos desafiamos. E hoje à tarde mesmo, só para finalizar, quando eu estava após uma reunião, que estavam alguns colegas, eu tive a reunião da pesquisa que desenvolvo com as escolas. E são escolas especiais, né, que atendem crianças com deficiência. E aí eu questionava sobre a prática agora que eles estão desenvolvendo com o retorno da presencialidade na escola. E uma professora me relatava que um aluno não participou em nenhuma videochamada durante todo esse período remoto. E ela estava muito preocupada, porque ela imaginava que talvez as atividades vinham sendo desenvolvidas pela família e não pelo aluno. E agora, com a presencialidade, ela percebe que não, que foi o aluno que conseguiu se desenvolver, mas ele não conseguia participar das videochamadas. Então, não vamos desistir quando nós não temos esse aluno na nossa videochamada, porque talvez ele não consiga, mas vamos permanecer e preservar com a proposta daquilo que é possível, tá bem? Obrigada. Eu que agradeço, Graciele, tão bonito, assim, tão sintético. Aí tem uma coisa legal, acho que eu não falei antes, Maurício, desculpa, vou só fazer esse comentário, que eu falei na parte da tarde, assim, como tem várias formas de apresentar, né, tem aqueles mais teóricos, alguém que vai falar um pouquinho mais da prática, mas é tão bonito ver essa reflexão mesmo, né, parar para pensar no que está acontecendo. Então, acho que tem mostrar o quanto é complexo, né, ser professor, o quanto a docência é complexa. Então, acho que isso é muito bonito. E aí os princípios da Graciele acho que dão uma segurança também para a gente seguir. Maurício, por favor. Então, não vou me alongar muito aqui. Obrigado, Luciana. Parabéns a todos e todas que se apresentaram aqui maravilhosamente bem, né, essa experiência, né? E como a Karine destacou, é a primeira vez que a gente está participando enquanto professores, orientadores de estágio na área de educação social aqui no evento. Parabenizar também, porque se alguém achava que anteriormente a pandemia ser professor é algo que já está pronto, já está constituído, acho que isso foi derrubado. A gente já não acreditava nisso antes, mas se alguém acreditava, a pandemia veio para derrubar essas certezas que a gente tem e para mostrar que ser professor, ser professora, a gente vai aprendendo e se constituindo de acordo com as circunstâncias, né? E nós também, assim como vocês, tivemos, né, que aprender novas formas, essa perspectiva da cooperação, enfim, acho que a gente aprendeu muito juntos com vocês, né, nesse processo,
E como o tempo está adiantado, só queria destacar uma coisa, assim, para mim, assim, que ficou muito forte dessa apresentação à noite aqui hoje, é a interdisciplinariedade, né? Que riqueza a gente vê diferentes áreas, né? Discutindo e problematizando questões pedagógicas que a gente tem, talvez, em comum, né? Em diferentes cursos, né? Então, que riqueza essa perspectiva interdisciplinar aqui que a gente teve essa noite, que foi de grande aprendizado. Então, parabéns aí, foi excelente. É muito bonito, todo mundo é professor, né? Acho que aí é isso que é bem lindo, professor e professora. Obrigada, Maurício. Mais alguém gostaria de falar? Fazer algum comentário? Algum estagiário, estagiária? Todo mundo está cansado? Estamos, né? Gente, então tá. Então acho que eu vou encerrar. Mais uma vez, dar os parabéns. Acho que foi muito bom. Acho não, né? Foi muito bom ouvir tantas experiências, ouvir tanta reflexão, né? Tanto envolvimento, engajamento, compromisso com a vida dos alunos. Acho que tem muito isso, né? Qual é a função disso que a gente faz? A gente aqui, todo mundo é professor, né? Então, foi muito emocionante, muito rico. Agradeço muitíssimo todos vocês, né, por estarem aqui hoje também, enviarem os trabalhos, né, essa disposição para a cooperação, para aprender uns com os outros, né, mesmo que a gente não tenha trabalhado antes colaborativamente, aqui acho que a fala de cada um ajuda a gente a pensar o próprio trabalho, a pensar como... Obrigada, Leonardo. A pensar como pensa, né? Acho que essa reflexão toda é muito importante. Então, eu quero também agradecer, né, à comissão coordenadora, que é o Carlos Ventura Fonseca, a Camila Skoll, que é a TAI da Colicem, e a Gláucia Gross, que é a coordenadora da Colicem, pela organização desse estágio, né? E tudo tão eficiente, tão ágil, e acho que é muito importante para nós, todas aqui, para a nossa universidade também, que a gente continue, que venham muitos outros seminários. Então, obrigada pela presença de todos e todas. Tenham uma boa noite, um bom descanso, parabéns, comemorem muito os trabalhos que vocês fizeram, que eu acho que fizeram diferença, né? Para vocês, para nós e, com certeza, para os alunos e alunas com quem vocês trabalharam nesses espaços todos educativos, na escola e os outros espaços. Então, boa noite para todo mundo, fiquem bem, se cuidem e até a próxima.